Convido o secretário ad hoc, deputado Kennedy Nunes, para proceder à leitura das atas das duas últimas sessões. Bom dia, senhor presidente. Eu faço a leitura da ata da 63ª sessão ordinária da 2ª sessão legislativa da 19ª legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, realizada no dia 9 de setembro de 2020, com a presidência dos deputados Júlio Garcia e Mauro de Nadal e a secretaria dos deputados Laércio Schuster e Ismael dos Santos como secretário ad hoc. Às 14 horas do dia 9 do mês de setembro do ano 2020, nesta cidade de Florianópolis, capital do Estado de Santa Catarina, reuniu-se a Assembleia Legislativa em sessão ordinária. Havendo o quórum regimental, o senhor presidente declarou abertos os trabalhos e convidou o senhor deputado Ismael dos Santos para, como secretário ad hoc, proceder à leitura da ata da sessão anterior, em consonância com o parágrafo 1º do artigo 106 do Regimento Interno, e o senhor presidente deu por aprovada. O senhor presidente solicitou que fosse feita a distribuição do expediente. Em breves comunicações fizeram uso da palavra os senhores deputados Dr. Vicente Caro Preso, Gessé Lopes e a senhora deputada Luciane Carminati. Ato contínuo, o senhor presidente suspendeu a sessão até às 15 horas. Reaberta a sessão, o senhor presidente entrou no horário dos partidos. Grande expediente. Neste horário destinado aos partidos políticos, fizeram uso da palavra os senhores deputados Moacir Sopelsa, Valdir Cobalcini e Ada de Luca pelo MDB, Maurício Scudilhac pelo PL e Fabiano Luz pelo Partido dos Trabalhadores. Em seguida, o senhor presidente suspendeu a sessão até às 16 horas. Reaberta a sessão, o senhor presidente comunicou o próximo horário, que é a ordem do dia. O senhor presidente comunicou que a Comissão de Constituição e Justiça apresentou parecer contrário aos projetos de leis número 362/16, 153 e 251/2020, respectivamente. Foram aprovados em turno único os projetos de leis número 16/20, 55/17 por maioria e o voto contrário do senhor deputado Bruno Souza com emenda substitutiva global 123/2019, com emenda supressiva 228/20 e 304/19. Por maioria, com os votos contrários dos deputados Bruno Souza, Gessé Lopes e Dr. Vicente Caro Preso, com emenda modificativa. Na sequência, o senhor presidente encerrou a sessão e convocou outra sessão extraordinária para as 16 horas e 12 minutos e, para constar, o primeiro secretário lavrou a primeira ata. Ata da 20ª sessão extraordinária da 2ª sessão legislativa da 19ª legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, realizado no dia 9 de setembro de 2020, com a presença do deputado Júlio Garcia e a secretaria do deputado Laércio Schuster. Às 16 horas e 12 minutos do dia 9 do mês de setembro do ano 2020, nessa cidade de Florianópolis, capital do Estado de Santa Catarina, reuniu-se a Assembleia Legislativa em sessão extraordinária. Ordem do dia: foram aprovadas as redações finais exaradas aos projetos de leis 55/17, 123, 304/19, 16 e 228/20, respectivamente. Foram ainda aprovados os pedidos de informação 605 a 601/20 e as moções 427 a 430/20, bem como os requerimentos números 1254 e 1255/20. Dando continuidade à ordem do dia, o senhor presidente deferiu os requerimentos 1253, 1256 a 1262 e 1264/2020. E comunicou que vai encaminhar aos destinatários as indicações números 1750 a 1762 e 1774/2020. Não houve oradores em explicações pessoais e nada mais havendo, o senhor presidente, antes de encerrar a sessão, convocou outra sessão ordinária para o dia seguinte, no horário regimental. Para constar, o primeiro secretário fez a presente ata que eu acabo de ler. Senhor presidente, lida as duas atas. Muito obrigado, deputado Kennedy Nunes. Na forma do regimento interno, as atas estão aprovadas. Solicito à assessoria que proceda à distribuição do expediente. Breves comunicações. Primeiro orador inscrito, deputado Sargento Lima, tem a palavra por até 10 minutos. Bom dia, meu presidente, deputado Júlio Garcia. Bom dia a todos os deputados que nos acompanham também de forma remota. Bom dia a todos aqueles que nos acompanham pela TVAL, nos ouvem pela Rádio Digital Alesc e pelo canal YouTube da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina.
Hoje eu vou colocar um vídeo ali, não costumo trazer videozinho, mas é um vídeo bastante interessante, e é um vídeo dos erros, tá? Vamos ver quem identifica o erro no vídeo ali, por gentileza. Enquanto o governo federal se esforça para disponibilizar recursos para estados e municípios no combate à pandemia, a Polícia Federal se desdobra em todo o país para investigar esquemas de desvio de dinheiro que deveria ser usado para salvar vidas. O Covidão se espalhou tanto quanto o coronavírus e contaminou muitos gestores públicos gananciosos por dinheiro em mais um grande esquema de corrupção no nosso Brasil. Pelo menos 7 governadores já estão na mira das investigações por fraudes na pandemia. Entre eles, dirigentes do Rio de Janeiro, Amazonas, Pará, Rondônia, São Paulo, Rio Grande do Sul e Distrito Federal. Os desvios chegam a 4 bilhões de reais. Ações estão em andamento nos 26 estados, além da capital federal. O governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, já foi afastado. Quem será o próximo? A lei que dispensou a exigência de licitação e permitiu compras governamentais mais ágeis e desburocratizadas durante a pandemia também facilitou os esquemas de corrupção. De acordo com o site Veja Abril, que teve acesso a um relatório da Polícia Federal, a estimativa é que governadores e prefeitos firmaram algo em torno de 1,3 bilhões de reais em contratos e estimam que o prejuízo aos cofres públicos, apenas nesses casos, pode ter chegado a 775 milhões de reais, o que representa 60% dos valores. Ou seja, mais da metade do dinheiro que foi enviado para ações sanitárias acabou ilegalmente no bolso de alguém. Recentemente, a capital federal também entrou no alvo das investigações. De acordo com o Ministério Público, a fraude ocorreu logo no início da pandemia, quando o governo do Distrito Federal comprou 100 mil testes rápidos e contratou uma empresa para montar tendas de atendimento à população e processar os exames laboratoriais. Valor do negócio, 73 milhões de reais. Mas segundo o MP, a roubalheira foi tão escancarada que, além de superfaturamento, a empresa que venceu a licitação dos kits, uma importadora de brinquedos, recebeu o pagamento antes mesmo de sair o resultado da concorrência. E os testes, supostamente comprados por ela na China, poderiam, no máximo, indicar uma contaminação por hepatite C. Ou seja, muitas pessoas podem ter morrido de Covid-19 enganados por um falso resultado negativo. Além dessa, outras operações chamam a atenção pelo nível da picaretagem, como na Bahia. Batizada como Ragnarok, a polícia prendeu os proprietários da empresa Hemcare, que recebeu 48 milhões de reais para a compra de 300 respiradores. O que chama a atenção é que esta empresa é conhecida por vender produtos à base de maconha. Na verdade, nunca fabricou respiradores. E por todo o país, a polícia tem cumprido mandados de busca e apreensão e prisão por fraudes em licitações. Na cidade de São Paulo, Operação Nudos. Em Cabo Frio, Rio de Janeiro, Operação Exam. Em Manaus, foi batizada como Sangria. Entre tantas outras que poderíamos citar, mas a lista é grande. Enquanto o país contabilizava as primeiras vítimas da doença, políticos desonestos, funcionários públicos corruptos, empresários inescrupulosos e aproveitadores em geral já estavam a postos em todos os cantos, tramando uma forma de roubar às custas do povo. A punição dessas pessoas é extremamente importante para que a população volte a acreditar que existe justiça no nosso país. Continuaremos acompanhando o caos e trazendo esclarecimentos para a população. Eu sou Berenice Leite, direto de Brasília para a TV Jornal da Cidade Online. Bom, no jogo dos erros ali é que antes do dia 3/9 ali, né, Santa Catarina não foi colocada nessa lista aí.
mais da metade do dinheiro enviado pelo governo federal aos estados foi desviado. Então, quando eu escuto esse discurso de, olha, nós vamos sair mais fortes, nós vamos aprender uma lição, nós vamos sair mais pobre. É isso que nós vamos sair daqui, mais pobre, mais ferrado. É assim que nós vamos sair dessa história toda, mais pobre e com cara de burro. Mais pobre e com cara de idiota. É assim que nós vamos sair dessa história do Covid. Infelizmente é isso. Infelizmente é isso. Como eu disse, o erro ali que está desatualizado, deputado Kennedy Nunes. Né? Tinha mais estados ali para aparecer ali, né? Mas, enfim, essa balela, conversa mole, conversa para derrubar lagartixa para dar parede, conversa para boi dormir, de que talvez a gente aprenda uma lição com isso aí. A grande lição, né, que nós vamos aprender com isso aí é a resposta. Que nós, políticos, aí não podemos carregar essa pecha de desonesto, de bandido, de saqueador, funcionários públicos carregando essa cruz pesada também, de ser todos taxados da mesma forma, colocar todos nós nesse mesmo balaio. O empresariado brasileiro, que sustentou esse país de pé durante essa crise, também sair com essa marca, como se tivesse sido marcado por ferro quente, como se fosse um país inteiro de ladrão, de bandido, de gente desonesta e de gente covarde. Né? Triste. Então, por favor, esse discurso de que nós vamos sair mais fortes ou vamos aprender uma grande lição, dourar essa pílula para enfiar a goela abaixo para justificar a gente, que de verdade mesmo, às vezes eu penso que essas pessoas envolvidas nesse tipo de situação tinham que passar por uma asfixia mecânica, ou seja, ser apertado o pescoço dele com as próprias mãos, e se faltasse culhão para fazer isso, podia me chamar tranquilamente que eu apertava o pescoço dele, para ele ver o que é ficar sem ar por falta de um respirador. Mais de 60% dos valores que foram enviados pelo governo federal desviados. Que é isso, cara? Que vergonha! Que vergonha! É isso aí, senhor presidente. Próximo orador inscrito, o deputado Vicente Caro Preso. Tem a palavra por até 10 minutos. Ligar o microfone, deputado Vicente. Desculpa. Ok. Boa-feira a todos, senhor presidente, senhoras e senhores deputados. É sempre um prazer estar levando algumas considerações a respeito da política. Eu entendo a ira e a revolta do discurso do Sargento Lima, que tem se denotado muito pela força que tem feito para descobrir esse emaranhado dessa maluquice, desse mau uso do dinheiro público em Santa Catarina. Parabéns pelo trabalho que vem fazendo no sentido de buscar responsáveis e também procurar fazer um trabalho junto com os órgãos de controle, com a polícia, para ressarcimento de dinheiro que eventualmente tenha saído do controle do Estado de forma fraudulenta. Então, parabéns ao amigo, mas é lógico, tudo começou, essa dificuldade, com um mau relacionamento de um dirigente com outro, no caso, o governador com o presidente da República, que são ou que eram do mesmo partido. É um momento difícil que nós estamos passando, né? Um momento que nós estamos sofrendo uma dificuldade muito grande, muitos setores da economia, e isso nos preocupa bastante. Alguns estados estão realmente com suas economias muito afetadas. Felizmente, Santa Catarina tem batido recordes de arrecadação, graças a alguns setores, e isso nos alegra muito. Agora, preocupa, de um lado, setores que estão completamente, como usando a mesma palavra do Sargento Lima, asfixiados, que no caso, por exemplo, o setor de esportes, o setor de eventos e, principalmente, o setor da educação. Nesse sentido, ontem teve uma reunião importante da apresentação do Plano Estadual
de contingência da educação, ou seja, de que maneira a educação voltará e quando voltará, né? E todas as dificuldades que terão e a discussão em altíssimo nível de sindicatos, de professores, do Estado, da Fundação Catarinense de Educação Especial, da Secretaria da Saúde, enfim, de todos os envolvidos para formar uma carta de intenções, um protocolo. Isso significa amadurecimento do Estado. Nós somos praticamente o primeiro que fez isso. Conseguimos nos entender, pelo menos nisso, estamos nos entendendo. Mas como tudo depende justamente do estado sanitário aqui em Santa Catarina, nós, e como sempre eu tenho falado, há 24 horas em termos de pandemia é uma eternidade. Então tudo pode mudar, tudo pode ser revisto. As aulas presenciais, em caso de uma região toda for considerada de gravíssimo risco, tem que ser revista. E assim tem que ser o foco à saúde, foco à vida, foco à segurança, tanto de professores, principalmente os de grupo de risco, e da mesma forma os alunos. E tem que ter, é lógico, um viés, uma lógica de começar principalmente pelo ensino universitário, de maneira presencial. O universitário, do segundo grau, técnico, e vai descendo até ver se há uma adesão, se a família participa, se as escolas são bem treinadas, todos os níveis, direção, pessoal de apoio, professores, instrutores pedagógicos, enfim, é uma maneira complexa, é uma matéria complexa que todos têm que participar de uma maneira bastante rígida, procurando evitar a contaminação de todos. Então, eu venho aqui, mais uma vez, parabenizar toda essa equipe. Ontem nós vimos a Luciane Carminati, a nossa deputada, que afeta a esse problema de educação. E, assim, esse ano, para falar em termos de educação especial, eu acho difícil qualquer volta. Se para uma pessoa, por exemplo, de segundo grau, cumprir as regras é complexo, você imagina para uma pessoa que não tem uma compreensão, que tem uma dificuldade, né, de nível intelectual importante afetado, é praticamente impossível que esse ano volte. Mas as outras categorias, com algumas adaptações, com a proteção, sobretudo dos professores, porque sem professor não tem aula, né, nós haveremos, sim, esse estado mais bem protegido em termos sanitários, que é Santa Catarina, com o menor índice de letalidade do país, e a gente tem que reconhecer isso, meus amigos, Sargento Lima e alguns outros críticos, mas também temos que dar a mão à palmatória ao esforço que algumas pessoas têm feito, né, que setores da saúde têm feito, têm dado suas vidas praticamente, literalmente, em bem do próximo, e de que a coisa funcione muito bem, em que pese o movimento turbulento de política que nós estamos vivendo. Temos que voltar a nos entender, temos que voltar a compreender que o mais importante é a saúde da população, o bem-estar e a volta com segurança a todos os setores da economia. Nesse sentido, eu também fiz ontem uma proposta e levei ao secretário da Casa Civil e logicamente, ao governador, para que, nesse período de pandemia, os CFCs, ou seja, as autoescolas, eles possam realizar nas próprias dependências as provas teóricas, que são monitoradas por câmeras e também por técnicos da segurança dos DETRANS e dos CIRETRANS. Então, é importante que haja esse esforço, porque tem uma demanda reprimida muito grande, impedindo a contratação, por exemplo, de motoristas de empresas aí de transporte que não conseguem renovar suas carteiras, né, ou não conseguem realizar a primeira habilitação. Isso é ruim, isso é difícil, e o DETRAN não está conseguindo fazer isso, ou faz de uma maneira muito lenta, né, atrapalhando a vida das pessoas e da produção.
O mesmo a gente fala no dia a dia, por exemplo, motorista do Uber, qual é o Uber que vai dar o carro para uma pessoa desabilitada? Não pode. Então, nós temos que adaptar o momento, as dificuldades, usar a nossa cabeça e fazer com que a coisa ela comece a fluir, né? Porque um dia vai terminar essa dificuldade toda de pandemia, mas nós temos que ver o nosso país e principalmente o nosso estado tocando essas áreas com dificuldade. Então, em São Paulo e no Rio Grande do Sul está sendo feito dessa maneira, eu acho que seria um avanço, uma tranquilidade para que isso pudesse acontecer. Nós recebemos técnicos, nós recebemos proprietários, setores ligados aos CFCs, nós ligamos também para pessoas do Detran aqui em Florianópolis, e eu acho que tem tudo para a coisa evoluir bem, desde que tudo seja feito na legalidade e na segurança. Então, era isso que eu queria reforçar. Eu acho que tem tantas coisas importantes para serem faladas em termos de saúde, como propriamente disse o nosso amigo Neudi Sareta, que é o presidente da nossa Comissão de Saúde, que, como eu falei ontem no meu discurso a respeito de vacinação, é algo extremamente importante e acho que a TVAL e todo o nosso esforço que pode ser feito nesse sentido, da responsabilidade de pais, professores, da população em geral, de chamar a atenção para que sejam obedecidas o calendário das vacinações, sejam quais forem, e principalmente agora com esse problema do coronavírus, quando sair e estiver disponível para vacinação em massa da primeira vacina que for liberada pela saúde pública. Então, era isso. Eu acho que vale a pena a Alesc, que tem ajudado tantas instituições e tantos pontos de convergência, quem sabe seja aí meu presidente Júlio Garcia e presidente também da Comissão de Saúde, possamos nós contribuir com uma maior adesão a esses programas de vacinação. Assim, nós estamos pensando em vacinação coletiva, em pensamento solidário e em cidadania. Abraço a todos. Horário destinado aos partidos políticos. O primeiro horário é do Bloco Parlamentar PP, PSB e Republicanos. Consulto-se a oradores inscritos, não havendo. O próximo horário é do Partido Novo. Não há oradores inscritos. Bloco Social Democrático, PSD, PDT, PSDB e PSC. Deputado Kennedy Nunes. Tem a palavra por até 15 minutos. Senhor presidente, senhores deputados, deputadas, eu estou vendo o meu líder ali, deputado Milton Obos. Eu estou perplexo. Perplexo com a última atitude da Procuradoria-Geral do Estado. Para os catarinenses entenderem, os procuradores são os advogados, a Procuradoria-Geral do Estado é onde tudo passa por lá para análise jurídica. O papel da Procuradoria-Geral e dos procuradores é defender o interesse do Estado, não dos que estão lá, e sim do Estado. São profissionais extraordinários que estão lá, que fizeram um concurso público extremamente gabaritados, que têm uma única função: defender o Estado. É como se fosse, deputado Sargento Lima, pela Constituição, o STF, que tem que defender e resguardar a Constituição. Os procuradores e a Procuradoria-Geral do Estado é para defender, deputada Paulinha, o Estado. A ação que o Procurador-Geral do Estado entrou ontem no STF
E eu recebi a ligação de muitos, senhor presidente, de muitos procuradores que fizeram questão de ligar para mim e dizer o seguinte: deputado, por favor, isso não é uma questão institucional. O que o procurador-geral está fazendo não é algo que os procuradores estão ou entendem fazer. Mas, catarinenses, este setor do governo do Estado, que tem o papel de defender os interesses do Estado, fez algo ontem que me deixou envergonhado como catarinense, deputado Maurício Coudilac. E vocês sabem que eu sou um defensor da Unali, fui presidente com muita honra da Unali o ano passado. E receber, deputada Paulinha, a ligação de colegas do Rio de Janeiro, do Pará e do Amazonas, perguntando o que deu com o nosso Estado. Eu fiquei, porque foi uma enxurrada de telefonemas que eu recebi, deputado Felipe Estevão, desses deputados desses 3 estados principalmente, Rio de Janeiro, Pará e Amazonas. E quando começou a pipocar os telefonemas, eu não compreendi. E depois eles explicaram para mim, deputado Mauro, eles disseram o seguinte: Kennedy, a Procuradoria-Geral do Estado de vocês entrou no Supremo para barrar todos os processos de impeachment dos governadores que roubaram na pandemia. Mas como isso? Como isso, gente? Aí eles disseram sim, no Rio de Janeiro, no Pará. Lembra do Pará? O secretário de Saúde escondeu o recurso no forro, na sanca de gesso, deputado Maurício Coudilac. Cara, que vergonha que eu fiquei como deputado de Santa Catarina, ex-presidente da Unali, o cara que está aqui combatendo, e nós todos combatendo a corrupção. Que vergonha que eu fiquei. Ô, Procurador-Geral do Estado, tu conseguiu ontem me envergonhar nacionalmente. Vergonha alheia, é claro, mas conseguiu me envergonhar. Você e o governador Moisés. O que eu vou dizer lá para os deputados do Amazonas, que o governador comprou respiradores numa casa de vinho, que tem a Operação Sangria lá no Amazonas? Que os deputados estão querendo impeachment o governador, porque governador e secretários estavam envolvidos com a corrupção. Roubo! Está entendendo, o Procurador-Geral do Estado? Roubo! O que eu vou dizer para os deputados do Rio de Janeiro, em que o secretário de Saúde foi preso com milhões de reais e delatou o governador, e o Supremo Tribunal de Justiça afastou o governador do Rio de Janeiro, e agora você, procuradorzinho-geral do Estado, e você, governador de Santa Catarina, entrar no Supremo Tribunal Federal para barrar o impeachment de governadores ladrões. Que vergonha! Que vergonha para os catarinenses! Nosso Estado sempre foi ícone de indústria, de bons exemplos, de voluntariado, de superação, de enchente, furacão. Nosso Estado que sempre foi ícone. Me lembro muito bem, quando eu rodava como presidente da Unali essa nação, e quando eu chegava eu dizia que era de Santa Catarina, eles diziam: nossa, como Santa Catarina é o nosso desejo de ser Acre, Rondônia, Roraima, Amapá, a Manaus, o Amazonas, o Pará. Aonde a gente ia, eles diziam: nossa, Santa Catarina exporta, Santa Catarina é superação, Santa Catarina, a gente nunca viu
um impeachment, a gente nunca viu um roubo, nunca viu um problema na Assembleia Legislativa, nunca teve problema. E agora? Eu ontem, por um momento, tive que desligar, deputado Maurício Kudilac, o meu telefone celular, porque eu não sabia o que dizer para os colegas deputados amazonenses, paraenses e cariocas. Até porque eu fui pego de surpresa, eu não sabia. Quando eles começaram a me ligar, eu não sabia o que dizer. Eu tive que ir atrás da informação, deputado Felipe Estevam. Aí eu fui ver que o nosso Estado... Ai, quase que eu fui... Deputado Kennedy, me permite uma parte? Sim, deputado, até para eu baixar minha pressão aqui, deputado Ivan, me ajuda aí. Quero lhe ajudar também, deputado Kennedy. Por favor, me ajudem, porque se eu continuar a falar, eu vou... Deputado Kennedy, também queria fazer uma intervenção como advogado, e chamar a atenção também dos deputados, da imprensa, que nesse caso a Procuradoria do Estado advoga em causa própria. Também. Que é um absurdo. Os advogados do Estado receberam cerca de 9 milhões de reais irregularmente, porque não havia lei autorizativa e nem sentença determinando o pagamento. Por isso há o processo de impeachment, pela equivalência. E esses procuradores, obviamente, eles terão que devolver esses recursos. Eles terão que devolver os recursos que receberam indevidamente na ordem de quase 9 milhões de reais. Então, o que eles fazem? Eles se utilizam da prerrogativa de procuradores do Estado para advogar os seus próprios interesses, deixando de pagar lutando para não devolver aquilo que eles receberam indevidamente. E, deputado Kennedy, não é uma raça que ganha pouco, não, deputado. Não é um grupo de deputados, não é professor, não. Não é vigia de escola, não é servente de escola. A maioria ganha mais que o teto constitucional. Estão ganhando até gasolina para ficar em casa. Estão ganhando gasolina para ficar em casa. Então, deputado Kennedy, a gente tem que se alertar disso. A Procuradoria do Estado advoga em causa própria, advoga pelos seus interesses, pelo dinheiro dela própria, se utiliza da estrutura do Estado para defender seus salários e suas irregularidades. Nós, como deputados, temos que alertar toda a sociedade catarinense dessa usurpação da atividade da Procuradoria, que usa a Procuradoria não para defender o Estado, mas para defender seus próprios interesses. Obrigado pela intervenção, deputado Kennedy. Obrigado, deputado Ivan. E pior ainda, né, já passo para o senhor, deputado Milton, e pior ainda, é nesse afoito de defender os próprios interesses, querer barrar o impeachment dos governadores e secretários que roubaram, e estão alguns presos, afastados pela Justiça durante a pandemia. Deputado Milton Ombros. Deputado Kennedy, obrigado pela parte. Cumprimentar nosso presidente Júlio Garcia, todos os colegas deputados aí presentes, deputadas, corroborando com essa sua perplexidade. No fim de semana eu estava em Rondônia e lá estive com o deputado Lúcio, que é do MDB, deputado atuante de segundo mandato, deputado federal, e conversamos muito sobre os nossos estados. E ele, perplexo, perguntava: Milton, mas que diabo aconteceu em Santa Catarina? A gente só aprendeu a ouvir notícia boa de Santa Catarina. Que governador que vocês elegeram lá? Eu disse: olha, o povo escolheu o número, né, acompanhando. Rondônia também fez a mesma coisa. E esse assunto de Santa Catarina, dos respiradores, isso é uma vergonha nacional para nós catarinenses. E o pior de tudo, quando a gente constata todo o processo da CPI, que nós convivemos juntos, deputado Kennedy, deputado Coronel Sargento Lima, né, nosso presidente, deputado Ivanatos, nosso relator, a gente viu com detalhes que o governador sabia de tudo, autorizou, foi orientado
foi orientado dias antes de fazer o pagamento para que não fizesse, uma lambança total que não tem explicação, e que espero que pelo menos, né, nós aqui na Assembleia façamos a nossa parte, assim como os outros órgãos devam fazer também. Mas a gente vê ainda o desastre administrativo do Estado. Eu fiz um pedido de informação e cobrei por que esse ano todo, desde março do início da pandemia, quando se parou as aulas, por que o Estado não fez a reforma das escolas? Com dinheiro em caixa. Eu, quando falava para o deputado Lúcio, nós estamos arrecadando mais do que o ano passado em Santa Catarina. Esse Estado é um negócio de doido. Isso a gente não vê em Estado nenhum. Nós estamos arrecadando mais do que o ano passado. As escolas todas fechadas, caindo, chovendo dentro. Talvez, deputado Maurício Kudilac, os contratos lá para aquelas roçadas milionárias que o Estado contratou, talvez isso estão fazendo. Mas os alunos vão voltar para as escolas, aqui em Vidal Ramos, aqui em Ibirama, não vão poder entrar dentro das escolas, porque o Estado não teve capacidade para fazer uma licitação para consertar um ano inteiro, assim como não teve capacidade ano passado inteirinho de fazer um convênio com o município para repassar recursos para a saúde, nem as emendas impositivas para repassar para os municípios, para os hospitais, porque não consegue fazer um ato administrativo. É um governo que não anda, apesar de estar lá com as burras cheias de dinheiro, como a gente fala, e não sabe o que fazer, não tem um planejamento de absolutamente nada. Então, nós vivemos um caos administrativo em Santa Catarina. Isso deve ser posto um fim, deputado Kennedy. Devolvo a palavra. Muito obrigado pela parte. Obrigado, deputado Milton Obos. Para encerrar, eu quero, senhor presidente, que fique registrado em ata isso que eu falei sobre a Procuradoria-Geral do Estado, além de estar usando do institucional para defender o particular, que é o cidadão Carlos Moisés da Silva, está nessa ação trabalhando em causa própria, que é na defesa do aumento dos procuradores sem base legal, e pior, pedir para parar no Brasil os processos de impeachment dos governadores e secretários estaduais que roubaram na pandemia. Deputado Lima. Só para confirmar, são esses procuradores que ano passado estavam atravessando uma difícil situação financeira, ganhando 28.640 e receberam um aumento para 33 mil, precisam comer, pagar suas contas de luz, enfim, né, para 33.540. São esses mesmos? Esses mesmos que tiveram... Só para confirmar. 1 minuto para concluir, deputado. Esses mesmos que tiveram aumento, esse aumento sem previsão legal, e quando a Procuradoria precisava dizer que não, foram eles mesmos que deram um parecer contrário à emenda do deputado Vampiro, que legalizaria, e eles disseram não, não pode, esses mesmos. Mas eu quero dizer o seguinte, nesta minha fala eu quero tirar os procuradores do procurador. Eu tenho absoluta certeza que esta ação da Procuradoria em parar no Brasil inteiro o impeachment de governadores ladrões que roubaram Manaus, Pará, Rio de Janeiro e Santa Catarina, não é dos procuradores, é do procurador. Você é uma vergonha, procurador-geral, uma vergonha nacional. Meu repúdio para ti, ó. Próximo horário é destinado ao Partido dos Trabalhadores. Tem a palavra, no horário do partido, o deputado Neudi Sareta, por até 6 minutos. Senhor presidente, senhores deputados, estimados catarinenses que acompanham esta sessão,
O mês de setembro é conhecido pelo início da primavera e é oficialmente o mês dedicado à promoção das causas socioambientais em Santa Catarina. Em 24 de julho de 2015, foi instituída aqui no Estado a campanha Setembro Verde. Esta lei, de minha autoria, tem o objetivo de promover a conscientização da população catarinense em relação aos hábitos de consumo e seus consequentes impactos socioambientais, incentivando a população a adotar um comportamento de consumo ecologicamente sustentável e responsável. Esse debate sobre a sustentabilidade do planeta é recorrente e está em destaque em todos os setores da sociedade, o que torna todos os cidadãos responsáveis por suas ações e omissões, que de alguma forma vêm impactar o meio ambiente. Desde a sanção da lei, nós já realizamos diversos seminários, encontros, com muitas palestras e debates voltados à questão do consumo ecologicamente sustentável e responsável à nossa população. Muitos municípios, inclusive, se engajaram nesse sentido. Esse ano, infelizmente, em função da pandemia, esse seminário, inclusive, presencial grande, que nós tradicionalmente fazíamos em setembro, ele tem sido substituído por eventos, inclusive Ceará, que é o município que iniciou essa discussão de Setembro Verde, tem feito todo que, ainda que de forma virtual, uma série de ações com palestras, webinários voltados ao consumo consciente e os hábitos saudáveis. Portanto, Setembro Verde é um momento de conscientização da população e acredito que cada um deve fazer a sua parte, se engajar nessa campanha, não só no mês de setembro, mas também em todos os meses do ano. É preciso que a gente tenha consciência e repense também as formas como lidamos com o consumo. É claro que o consumo é necessário à sobrevivência, como o ar que nós respiramos, a água que nos hidrata, o alimento para nos nutrir, mas o problema é quando o consumo de bens e serviços acontece de forma exagerada, levando em conta a exploração excessiva de recursos naturais e, inclusive, mexendo com o próprio equilíbrio do planeta. Por isso, o Setembro Verde é esse mês para ter essas reflexões e que são muito importantes também. Outro assunto que gostaria de destacar é sobre esta queda do índice de vacinação em crianças e bebês, que foi aí na faixa de 23% até 27% em alguns imunizantes. O Dr. Vicente Caro Preso já citou antes a questão das vacinas. Em julho, a Organização Mundial da Saúde fez um alerta apontando essa queda no Brasil e também em algumas outras partes do mundo. Nesse levantamento da OMC, o Brasil aparecia como um dos países que mais regrediu nesses últimos anos, com índice hoje de pouco mais de 70% de cobertura com, por exemplo, a difteria, tétano e coqueluche. Aqui em Santa Catarina também houve queda considerável, conforme dados do Ministério da Saúde, nesses últimos 4 ou 5 anos, onde milhares de crianças deixaram de tomar as doses da BCG, tuberculose, a pentavalente, rotavírus humano, pneumonia, poliomielite, meningite, hepatite A, tríplice viral, tetraviral e febre amarela. A situação é muito preocupante, pois há forte risco de retorno de doenças eliminadas, o aumento da transmissão daquelas que vinham sendo controladas. A família que decide não vacinar o filho está expondo a criança a não ter imunidade para os agentes como tétano, poliomielite, sarampos e tantos outros. Uma criança, ao ter contato com o vírus ou com a cepa, eventualmente vai adquirir doença. Desta forma, ela pode adoecer, ficar com sequelas, proliferar a doença ou até morrer. Agora vivemos esse momento de pandemia, fala-se muito de vacinas, se está numa angústia, numa ânsia para que saia o quanto antes possível uma vacina. Ao mesmo tempo, continuam proliferando fake news,
os grupos anti-vacinas, que infelizmente, como foi comentado já, tem se ganhado espaço, e isso é lamentável e tem sido um dos fatores, especialmente aqui no Brasil, pela queda nesses últimos 3, 4 anos aí da questão das vacinas. Então, é importante, vale ressaltar que quando a taxa da vacinação cai, o risco de aumentar doenças já erradicadas é muito grande. Um exemplo de que a vacinação é eficaz é o anúncio do fim do surto do sarampo em Santa Catarina. Após 21 semanas sem registro de novos casos, a Secretaria do Estado confirma o fim do surto que começou em julho de 2019. Portanto, eu quero, para encerrar essa manifestação, senhor presidente, senhores deputados, estimados catarinenses que acompanham esta sessão, nos reafirmar mais uma vez a importância da questão da vacinação, de nós combatermos esta onda anti-vacinação, ao tempo em que esperamos, ansiosos, que surja uma vacina eficaz da Covid. Nós não podemos esquecer também das demais doenças, das vacinas, do calendário de vacinas que precisa ser levado com rigor adiante, sob pena de continuarmos tendo um retrocesso. É importante que a gente pare esse retrocesso de diminuição do nível das vacinações e volte a ter a vacinação naqueles níveis que esse Brasil já teve em outros tempos. Muito obrigado, senhor presidente. Próximo horário é destinado ao PSL. Tem a palavra por até 7 minutos o deputado Felipe Estevão. Muito bom dia, senhores e senhoras. Cumprimentando o nosso presidente Júlio Garcia, cumprimento os demais deputados. Hoje eu quero falar do esporte de alto rendimento. O que é o esporte de alto rendimento? É quando os atletas se preparam psicologicamente, fisicamente, para essas competições de alto rendimento. São atletas treinados, capacitados. Teve um vídeo do Falcão, um ícone aí do futsal, e hoje ele tem 7 milhões de seguidores. Então, isso é uma indústria muito grande e que movimenta também a economia catarinense. A Liga Nacional de Santa Catarina tem 5 representantes aqui em Santa Catarina. A Liga Nacional do Futsal, ela tem o Joinville, o Tubarão, o Jaraguá, o Joaçaba e o Blumenau. Todos os demais estados que têm essa participação de clube já liberaram os jogos de futsal. Claro que seguindo critérios rigorosíssimos, sem público, cumprindo protocolos sanitários que são muito rigorosos, fazendo testagem, inquérito epidemiológico 3 dias antes de cada partida, de cada jogo, sem uso de vestiário. A equipe já vai fardada do hotel para as competições, ela limita o acesso de pessoas que não seja apenas os atletas. Mas os estados, cumprindo todos esses pré-requisitos, já liberaram as competições de futsal. Porém, Santa Catarina liberou o futebol de campo, está acontecendo aí a Série B, Série C, vai ter as finais do campeonato catarinense, porém, não liberou a modalidade de alto rendimento. O futsal não é uma brincadeira, ele movimenta R$1,5 milhão por mês. Só o Tubarão, nosso clube ali, movimenta 200 mil por mês, envolvendo patrocinadores, envolvendo famílias. São 40 famílias em Tubarão que diretamente participam dessa indústria, que é o futsal. Então não é uma brincadeira. Porém, Santa Catarina liberou o jogo recreativo, que não tem testagem, não tem critério. Liberaram a pelada do fim de semana, que talvez por desinformação não liberou essas modalidades de alto rendimento, que ela inclui também o basquete, que tem aí a Liga Nacional, tem os times aí catarinenses, e eles não liberaram. Então hoje a Liga do futsal, esses times, que é o Joinville, o Tubarão, o Jaraguá, o Joaçaba, o Blumenau, eles estão jogando fora do estado. Eles vão para Paraná, Rio Grande do Sul, São Paulo, para que possam jogar as partidas, porque Santa Catarina, talvez por desinformação, não liberou. Então é uma indústria, retorno a dizer, que movimenta R$1,5 milhão por mês em Santa Catarina. Só o Tubarão, o Tubarão, ele
movimenta 200 mil, 40 famílias envolvidas, e essa indústria está parada. Ou seja, é o prato de comida, né, na mesa desses atletas, das equipes, dos patrocinadores, e, no entanto, o Estado libera a pelada, que não tem nenhuma testagem, não tem nenhum critério, e não liberaram esses esportes de alto rendimento, que é fundamental nesse momento de crise, onde estão buscando a retomada aí das atividades, ter um olhar criterioso do Estado. Né? A Liga já fez de tudo. Se me permite? Pô, tenha liberdade, meu irmão. Então, muito bom dia, senhores deputados. Obrigado, deputado Felipe. Deputado, bem apresentado esse tema. Realmente, tenho recebido diversas ligações, já entrei em contato diversas vezes com o secretário de Saúde do Estado, justamente sobre esse tema. Uma incoerência enorme, futebol de lazer liberados, atividades recreativas, em muitos municípios onde o índice gravíssimo já baixou, né? E nós entendemos e até gostaríamos que isso acontecesse. Agora, esporte de alto rendimento, seja basquete, voleibol, futsal, competições de Liga Nacional, não pode em Santa Catarina. Rio Grande do Sul pode, Paraná pode, e os clubes catarinenses não podem fazer seus jogos em casa. É a maior incoerência que eu vi, não existe critério técnico, não existe explicação para isso. Futebol de alto rendimento profissional pode, e o futsal não pode. Eu não sei qual é a diferença. Se eles podem treinar, eles podem treinar. Agora eles não podem competir. Isso entendemos, restrição de público, isso tudo a gente entende. Agora, não poder jogar em Santa Catarina é uma incoerência e realmente, como o deputado Felipe falou, isso é uma indústria econômica. Acontece, ocorre aí, os atletas recebem seus salários. Muitos desses atletas são bolsistas nos Bolsas Atletas Municipais e eles precisam prestar conta no final do ano. Caso contrário, no próximo ano, eles não podem receber os recursos vindos aí dos municípios que acabam fazendo esse pagamento. Então, isso vai acabar prejudicando toda uma geração, todo um ano desses atletas, e ano que vem, esses municípios, patrocinadores, e os municípios acabarão com seus projetos de alto rendimento dentro do Estado. Então, secretário de Saúde, lembre-se que nós precisamos ter coerência nos nossos atos. E isso que está ocorrendo é uma grande incoerência. Obrigado, deputado Felipe. Muito bom colocado, deputado Krelligen, também um grande defensor aí do esporte. Deputado Felipe. Opa, tem liberdade. Quero também, deputado, fazer coro com Vossa Excelência nesse pleito, uma vez que situações com muito maior risco já foram liberadas, e eu creio que há a grande possibilidade de construirmos um protocolo. Ninguém está se furtando a seguir todas as regras, todas as recomendações, todas as precauções, todas as regras sanitárias. Então, quero somar-me a Vossa Excelência nesse pleito. Acho que é legítimo e acho que há viabilidade, é possível, sim, esse setor que, diga-se de passagem, é esporte, é saúde. Então, parabéns, Vossa Excelência, por esse pleito. Conte com esse deputado. Muito obrigado. Então, aqui deixo esse registro dos parlamentares, em nome aí do Joinville, do Tubarão, do Jaraguá, do Joaçaba, do Blumenau, e ao governador, ao secretário de Saúde, e faço esse apelo. Né? Liberaram a pelada do fim de semana, e aí os clubes aí podem cumprir esses protocolos, como está acontecendo em outros estados, protocolos sanitários que são rigorosos, fazem testagem, tem esse inquérito epidemiológico, que é 3 dias antes de cada partida, eles saem já do hotel fardados para o jogo, então, que eles tenham um olhar criterioso, porque a Liga de Futsal está pedindo socorro. Muito obrigado, senhor presidente. Próximo horário é destinado ao MDB. Consulte o senhor líder quem fará uso da palavra. Deputado Cobalcini, por até 13 minutos e 30 segundos. Senhor presidente, deputado Júlio Garcia, deputado Mauro, vice-presidente, deputada Paulinha e, por extensão, todas as colegas deputadas, deputados presentes ao plenário, deputados presentes à sessão de forma remota. Eu busquei 2 exemplos, eu não sei se 2 exemplos em Santa Catarina de empresas que nesse período de pandemia têm dado um grande exemplo de solidariedade. E acho que merece a Assembleia. Já apresentei 2 moções aqui de aplausos, e, aliás, tenho feito isso desde o início da pandemia. Eu gostaria de mostrar, se é possível,
dois vídeos. Investimentos e doações na saúde de Itapoá e região. O Porto Itapoá e a Associação Empresarial de Joinville, a SIGE, somaram forças para apoiar financeiramente a ampliação de uma das alas do Hospital Municipal São José. O hospital oferece atendimento hospitalar público a toda a região de Joinville. São cerca de 800 mil pessoas que vivem na região. A obra ampliou a capacidade em mais 30 leitos e recebeu o nome Ala Porto Itapoá. Além disso, o terminal realizou diversos outros investimentos em Itapoá, com a aquisição de 2 respiradores artificiais para a unidade de pronto atendimento de Itapoá, prevista para outubro de 2020. Testagem para públicos prioritários do município de Itapoá, realizada no mês de junho. Doação de 10 mil máscaras confeccionadas pelos artesãos locais de Itapoá. Investimento na proteção dos colaboradores e caminhoneiros contra a Covid-19 e ambulância extra para atendimento interno de terceiros e motoristas que acessam o terminal. Implementação de serviço de telemedicina para colaboradores do Porto Itapoá e familiares. E incentivo à economia local, com disponibilização de vouchers aos colaboradores para uso exclusivo no comércio de Itapoá. Ao todo, os investimentos chegam à marca de R$1,5 milhão de reais. Temos Empresas e também os funcionários estão doando tempo e comida durante a pandemia. O Grupo Mantiqueira doou 12 milhões de ovos para 1 milhão de famílias de todos os estados brasileiros. Funcionários doaram um dia de trabalho para contribuir com a iniciativa. O investimento total foi de mais de 5 milhões de reais. Para que as doações chegassem às comunidades vulneráveis, a empresa fez parcerias com projetos como a União Rio, União São Paulo, Central Única das Favelas e Gerando Falcões. As caixas de ovos que foram entregues são sustentáveis e podem virar brinquedos para as crianças. O grupo também doou R$250 mil para a criação de leitos na Santa Casa de Itanhandu, Minas Gerais, onde a empresa começou. Toda empresa que tenha resultado, ela tem que ter obrigação de dividir um pouco do que ganha com as pessoas mais necessitadas. Principalmente uma empresa de alimentos, dividir o alimento que produz com as pessoas que têm fome, porque a fome tem pressa, ela não espera. Bem, são 2 exemplos de empresas catarinenses, uma o Porto Itapoá, que doa R$1,5 milhão de reais, e uma dessas ações importantíssimas, criando mais 30 leitos no Hospital São José, em Joinville, além de outras ações também voltadas à saúde no município de Itapoá, e a outra empresa do Grupo West Rock, empresa instalada em 3 barras aqui no nosso estado. Aliás, o maior investimento privado acontecendo hoje em Santa Catarina é da West Rock, que investe, nesse momento, praticamente R$2 bilhões na ampliação da sua unidade fabril, já uma das mais importantes do nosso estado. Então, eu gostaria de fazer esse registro, fazendo justiça às empresas que têm dado um belo exemplo de solidariedade nesse momento extremamente difícil.
E gostaria de continuar tratando aqui de um outro tema. Estamos vivendo atualmente um período economicamente conturbado de nossa história. Muitas famílias estão passando por dificuldades que não seriam superadas se o governo federal do nosso país, deputado Felipe, não tivesse criado o auxílio emergencial com a medida provisória 1000. Ontem, acompanhando, inclusive fiz referência aqui desta tribuna, acompanhando as notícias, não pude deixar de notar um fato muito interessante. De todas as unidades federativas do Brasil, 25 delas, deputada Paulinha, o auxílio emergencial supera o emprego com carteira assinada. As duas unidades em que prevalece o oposto, isto é, tem mais carteiras assinadas do que pessoas que recebem o auxílio emergencial, são do Distrito Federal e Santa Catarina. Santa Catarina mostra mais uma vez sua incrível resiliência, mesmo diante das maiores adversidades, além de demonstrar sua vocação histórica para o empreendedorismo. Como tenho dito desde o início dessa crise, Santa Catarina vai vencer. E tenho essa convicção, não por possuir qualquer tipo de bola de cristal, mas por conhecer de perto cada um dos 295 municípios. Por saber da incrível capacidade do nosso empresariado de superar os mais diversos problemas, de saber da garra, da persistência dos nossos trabalhadores. Um estado que já superou enchentes, ciclones, tornados e os mais diversos tipos de fenômenos climáticos. Não iria se dobrar diante de uma pandemia, por mais grave que ela possa ser. Tenho certeza que esse difícil momento fará de nós mais fortes, mais resistentes e nos projetará para vencer os desafios que o século XXI nos apresenta. Já foram gastos 321 bilhões dos cofres públicos para manter o benefício emergencial. A média no Brasil inteiro é de 73% de beneficiários a mais do que trabalhadores com emprego formal. De alguma maneira, essa conta deve ser quitada. É dever dos nossos governantes que incentivem, quanto possível, e flexibilizem para que as vagas de emprego aumentem e o mercado formal cresça. Pois, como dizia Ronald Reagan, o melhor programa social é o emprego. Façamos, portanto, a função para que o povo nos elegeu e deixemos o nosso exemplo, mais uma vez, para o Brasil inteiro. É tempo de retomar o caminho do bom senso, tomar decisões que não sejam baseadas em pânico, mas na ciência. Continuar trabalhando para fazer uma Santa Catarina maior e que no final dessa crise possamos olhar para trás e nos orgulhar de ter trabalhado duro para alcançar o crescimento do emprego. Tenho certeza que vamos superar essa pandemia e todas as outras que se seguirem. Fiz esta manifestação porque ontem busquei no Ministério do Trabalho, no antigo Ministério do Trabalho, agora a Secretaria do Trabalho, vinculada ao Ministério da Economia, mas dados do CAGED aponta, por exemplo, no Maranhão, cada pessoa que tem carteira assinada, para cada pessoa que tem carteira assinada, tem 5 pessoas na informalidade recebendo o auxílio emergencial, que tem salvado da fome, da miséria, milhões e milhões de brasileiros. E eu
torço muito para que possamos sair logo, encontrar forças para superar esse momento. E eu ouvia ontem um pronunciamento do deputado Fabiano da Luz, e realmente chama muito a atenção e nos preocupa. Quantas famílias, quantas crianças, quantos idosos hoje no país, não fosse esse auxílio emergencial, não sei o que seria. A pandemia que nós vivemos do Covid-19 é ainda mais dura quando milhares, milhões de pessoas passam fome, vivem na absoluta miséria, perderam os seus empregos. E aí nós precisamos louvar essa iniciativa do governo federal, mas torcer para que esse auxílio não seja necessário por toda a vida, que essas pessoas encontrem na retomada da economia oportunidades de emprego para que possam ter o seu salário e viver com dignidade, dar à sua família as necessidades mais básicas. Em primeiro lugar, a comida na mesa, a roupa, a educação, a saúde. É um momento extremamente grave o que nós estamos vivendo, mas Santa Catarina, e é preciso que se registre mais uma vez, quando o Brasil todo está em crise, Santa Catarina sempre é o primeiro estado que sai da crise e é o último estado que entra em crise. Está demonstrando, é o único estado da federação, além do Distrito Federal, que não é um estado que tem características muito peculiares. Santa Catarina é o estado da federação que tem mais trabalhadores com carteira assinada do que aqueles que recebem o auxílio emergencial. Então, se há alguma razão para comemorar, eu acredito que essa seja uma delas. Muito obrigado, senhor presidente, deputado Mauro de Nadal. Bom dia a todos e a todas. Ainda no horário destinado aos partidos políticos, o tempo é do PL. Até 8 minutos. Fará uso da palavra o deputado Márcio Machado. Obrigado, presidente. Agradeço aos colegas da bancada do Partido Liberal. Se o Berlando quiser utilizar um pouco da palavra, só dá um sinal que a gente faz o horário compartilhado. Presidente, eu gostaria também de tecer sobre a questão dos procuradores do Estado. Se hoje nós estamos passando por uma crise institucional, de uma cassação de um governador e de uma vice-governadora, nada mais é do que os procuradores ter colocado o executivo no mato, no escuro, sem nada. Então, o executivo estava andando, de repente vai cair no abismo. O que fazem? Nada. Deixaram cair. Porque só está acontecendo esta confusão porque os procuradores que queriam o direito de equiparação salarial dos procuradores, são os advogados do Estado, com os advogados procuradores da Assembleia. Uma vontade tremenda de passar um salário de R$ 33 mil para R$ 38 mil. Com esse valor, as pessoas... O que acontece? Por exemplo, nós temos limpo hoje R$ 18 mil. Com esse recurso, você consegue economizar, você consegue comprar patrimônio, você consegue comprar as coisas. Então, imagina, essas pessoas vão ficar o resto da vida com esse salário, querem o quê? Quando terminar a sua carreira, vão ter lá 10, 15 apartamentos, o melhor carro de R$ 200 mil, vão poder viajar o mundo todo, enquanto você olha para o lado, tem pessoas ganhando um salário mínimo, que trabalham de segunda a segunda, folgam uma vez por mês num domingo, enquanto, não, mas eu passei no concurso, eu sou dedicado. Não, mas tudo bem, mas todas as profissões são valorosas. Existe uma teia
eu preciso da pessoa que carrega o lixo, eu preciso do advogado para lutar pelos direitos, eu preciso dos parlamentares para fazerem leis, fiscalizarem, agregarem valor para o Estado, para o município, para a nação. Então, o que aconteceu, nada foi isso. E nada está acontecendo com eles também. E ainda agora vem o procurador e fala assim, não, peraí, agora nós vamos barrar todas os processos de impeachment em relação à questão de possíveis desvios de dinheiro, porque a gente não sabe ainda, tem que ser caracterizado, para que a gente não venha também a correr num falso juízo de valor. Isso é muito importante, porque muitas vezes nós somos punidos por isso. Nós, parlamentares, porque você não faz nada, porque você... Numa votação, as pessoas colocam todo o nosso trabalho em jogo. Ah, não, eu não voto mais em você, porque você fez isso, votou naquilo. Então, a questão dos procuradores é lamentável. Eles foram falar comigo no meu gabinete, naquela vez que teve aquela emenda na reforma administrativa, foram em 12. Ah, não, porque é o nosso direito. Nem tudo que é direito tem que ser aplicado no sentido... Por quê? Porque foi criada uma lei, mas pode ser mudada a lei também. Pode ser mudada, eu não vejo por que não mudar. Se não é justo você fazer algo nesse sentido, que foi levantado pelo deputado Ivan Nates, 10 milhões de reais é o impacto, 10 milhões. Com 10 milhões, nós poderíamos ter iniciado a SC 370, que liga Rio Rufino e Urubici. Nós poderíamos ter feito várias manutenções de asfaltamento de rodovias estaduais apresentadas pelos nobres colegas do oeste de Santa Catarina, lugares realmente que não têm condições. Esses dias eu recebi uma foto de um colega, de um amigo meu, que estava no oeste de Santa Catarina, rasgou 2 pneus. 2 pneus. Isso, bem devagar. Imaginamos nós, o transtorno que isso dá. Pois bem, quero mudar de assunto, presidente, uma questão de cortes de araucária de forma ilegal aqui na Serra Catarinense. Tem aqui no blog da Olivete Salmória, é uma jornalista renomada e de credibilidade aqui na Serra Catarinense. Diz o seguinte, o título: Serraria móvel autuada em São Joaquim. Proprietários sumiram com os vestígios. Dia 6 de setembro de 2020. Então, no domingo, a guarnição da Polícia Militar Ambiental deslocou até a localidade de Passo do Boi, interior do município de São Joaquim, em atendimento à denúncia de corte de araucárias, bem como seu beneficiamento mediante utilização de serraria móvel. O prejuízo para a natureza, nada mais, nada menos que foram apreendidas 88 toras de araucária, perfazendo um total de 52,19 metros cúbicos de madeira beneficiada já. E 33,24 metros cúbicos de madeira serrada de araucárias. Enfim, o que aconteceu? A polícia saiu do local, levaram tudo. Levaram tudo. Mas eu não estou entendendo. Poxa vida, estavam cortando a araucária, que é proibido cortar a araucária, beneficiando a araucária. Imagine quanto tempo já não estavam fazendo isso. Daí o que aconteceu? Constataram que sumiram com a madeira e com a serraria móvel. Poxa vida! Inacreditável. Inacreditável. Chame alguém que coloque essa madeira num caminhão, enfim, contrate alguém imediatamente para que não acontecesse isso. Agora, essa serraria móvel está cortando em outros lugares, acabando com a natureza, e daí ainda levar a madeira para vender. Se eu não me engano, o deputado Berlanda fez um projeto de lei que, quando for apreendida madeira, tenha uma destinação para casas populares. Quantas casas populares, dos males o menor, nós poderíamos ter feito em relação com 88 toras de araucária, perfazendo um total de 52 metros cúbicos. É muita coisa, presidente. Então, isso deixa a gente realmente muito chateado com toda essa situação que está ocorrendo. Outra questão importante, Casan. A Casan, deputado Milton Lobos, nos deu um presente para o povo catarinense. Então, o que aconteceu?
nós estamos solicitando, através de uma indicação, a revogação do novo regime tarifário, reajuste autorizado pela Aresc, a Casan. Em plena pandemia, autorizaram o reajuste e nessa nova modalidade de tarifa pode até triplicar a fatura da água em relação às pessoas que consomem acima de 10 metros cúbicos. Poxa vida, que desrespeito! Que desrespeito com o povo, a hora que de mais precisa, as pessoas estão em casa, desempregadas, e daí aumenta a luz, aumenta a água, e o povo a ver navios. E o que vai acontecer? O prejuízo. Muitas pessoas podem até tirar a vida, porque o suicídio acontece muito forte quando falta o dinheiro em casa. E daí aquelas discussões, e aumentou a questão, aí a deputada Ada, aumentou a questão da violência contra a mulher. É inadmissível, nesse momento, o governo autorizar a Casan e a Celesc ter esses reajustes. Muito obrigado, presidente. Fim do horário destinado aos partidos políticos, passamos à ordem do dia. Pedidos de informação. Pedido de informação 622, autor deputado João Amin, solicitando ao secretário de Estado da Casa Civil informações acerca do investimento de 2,2 milhões de reais em 16 projetos de pesquisa e inovação que vão auxiliar no combate ao coronavírus em Santa Catarina. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Pedido de informação 623, autor deputado João Amin, solicitando ao secretário de Estado da Casa Civil cópia dos estudos que embasam a futura liberação de circulação de carros a partir do mês de setembro na ponte Hercílio Luz. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Pedido de informação 624, autor deputado Márcio Machado, solicitando informações ao secretário de Estado da Casa Civil e, por intermédio deste, ao presidente da Casan, acerca da rede de esgoto da área central do município de Urubici. Em discussão. Com a palavra, o autor, deputado Márcio Machado. Presidente, eu peço a vênia dos nobres colegas que eu possa retirar de pauta esse pedido de informação, uma vez que a Casan ela não tem gerência em Urubici. Acabei de receber essa informação, até estava que ela não faz a gestão do esgoto lá na cidade de Urubici. Ou que a gente rejeite ela. Ok, deputado Márcio Machado. Retirado de pauta, então, pedido de informação 624. Moções. Moção 431, autor deputado Ismael dos Santos, manifestando repúdio ao projeto de lei 399 de 2015, especificamente as emendas substitutivas sugeridas ao texto, que tem o intuito de permitir a realização do plantio de maconha em larga escala no Brasil, a ser utilizada em produtos que não visam o tratamento de saúde. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Moção 432, autor deputado José Milton Schaeffer, manifestando aplausos ao deputado federal Nilson Francisco Staisak, pela posse no cargo. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Moção 433, autor deputado João Amin, manifestando aplausos ao curso de Medicina da Universidade Federal de Santa Catarina pela passagem dos seus 60 anos de atuação. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Moção 434, autor deputado Fabiano da Luz, manifestando apelo ao governador do Estado da Infraestrutura e de Mobilidade pela revitalização asfáltica da rodovia SC 160. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Moção 435, autor deputado Milton Albos, manifestando aplausos à empresa Wistrock Brasil pela participação fundamental na corrente do bem, que envolveu a doação de 12 milhões de ovos para comunidades carentes. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Moção 436, autor deputado Felipe Estevão, manifestando apelo à Agência Nacional de Saúde Suplementar para que este órgão determine as administradoras de planos de saúde privadas que se
abstenho de limitar o número de sessões de psicoterapia, fonoaudiologia, terapia ocupacional e fisioterapia para pacientes beneficiários portadores de autismo. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Moção 437, autor deputado Mauro Nadal. Manifestando apelo ao governo federal pela ampliação da oferta de crédito e maior celeridade na concessão do Programa Nacional de Apoio às micros e empresas de pequeno porte. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Moção 438, autor deputada Paulinha, manifestando apoio ao projeto de lei 2.388 de 2020, de autoria da senadora Daniela Ribeiro, em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Moção 439, autor deputada Paulinha, manifestando aplausos à ação social equidiocesana pelos relevantes serviços prestados à população catarinense, em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Moção 440, autor deputada Paulinha, manifestando aplausos ao Dr. José Alexandre Machado pelos serviços prestados ao Poder Legislativo do Estado de Santa Catarina, em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Requerimentos. Requerimento 1277, autor deputado Jair Mioto, solicitando ao presidente do PROCON informações acerca das providências tomadas a fim de evitar o aumento de preços de diversos produtos fornecidos ao cidadão, especialmente os de gêneros alimentícios e farmacêuticos. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Nós temos um requerimento extra-pauta de minha autoria. Aí peço a vênia aos senhores líderes se podemos apreciar na sessão de hoje. O requerimento é o seguinte, é um requerimento de prioridade. Os deputados que subscrevem, com amparo no artigo 223 e 226 do Regimento Interno, requerem a tramitação em regime de prioridade do projeto de lei 257.2/2020, que altera a lei 14.675 de 2009, que institui o Código Estadual do Meio Ambiente e estabelece outras providências. Para a informação dos senhores líderes, esse projeto é aquele que tenta regulamentar aquela questão das cisternas, que hoje está sendo um grande problema para os agricultores e também para o Instituto do Meio Ambiente na liberação das licenças. Se não tivermos nenhuma objeção à votação desse requerimento, de acordo. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Requerimentos e indicações. Esta presidência comunica que defere os seguintes requerimentos. Requerimentos 1263, 1265 a 1276, 1278 a 1279. Esta presidência comunica e encaminhará aos destinatários, conforme determina o regimento interno, as seguintes indicações. Indicações 1763 a 1765. Indicações 1763 e 1765 a 1789. Fim da ordem do dia, passamos às explicações pessoais. Pelo tempo de até 10 minutos, fará uso da palavra a deputada Paulinha. Senhor presidente, meus queridos colegas, muito bom dia a todos e todas. Bem, primeiramente, eu na verdade, pedi para me inscrever porque não pude conter os meus ímpetos. Gostaria de deixar umas palavras ditas para o meu querido amigo deputado Kennedy Nunes, que é, indubitavelmente, um dos mais brilhantes oradores desta casa. E eu tenho por ele grande admiração em razão disso, da forma que ele põe os seus sentimentos e pensamentos aqui. Mas eu preciso deixar algumas ponderações aqui ditas em relação ao que foi trazido sobre a protocolização da DPF, por parte da Procuradoria-Geral do Estado, no dia de ontem, nessa discussão do impeachment. Apenas para aclarar, para trazer algum esclarecimento para os nobres colegas. Em primeiro lugar, é importante dizer, meus amigos, que o instrumento da DPF é um recurso constitucional, a competência é exclusiva do governador, no âmbito da sua função, ou seja,
o advogado particular do governador, ele não poderia trazer essa condição. Isso teria, sim, que ser feito pela Procuradoria-Geral, porque o caso, ele é claro, assim, é evidente que não nos cabe aqui, e eu penso assim, como catarinenses, discutir na nossa competência regimental a situação do Amazonas, do Pará ou do Rio de Janeiro. São situações que não se assemelham, é importante que se diga isso. O pedido de impeachment que tramita nesta casa em nada se assemelha com essas situações que foram postas aí nos demais estados. Eu quero deixar claro. Aqui, em relação à questão dos procuradores, eu nem vou, senhor presidente, discutir o mérito, se os procuradores fariam ou não jus a esse aumento. Acho que o deputado Márcio coloca questões com muita sabedoria. No momento em que nós estamos, um momento pandêmico de retração econômica, não fosse o tempo o mais adequado para discutir benefícios, mas é importante que se diga que procuradores de outros poderes, inclusive da Alesc, buscaram seus direitos e fizeram jus a este benefício salarial, né? Mas, enfim, voltando à questão da DPF, é só para esclarecer, gente, para que não fique aqui o dito como se Santa Catarina quisesse subverter a ordem do estado de coisas do Brasil e defender possíveis atos criminosos ou corruptórios. Não se trata disso. O Supremo Tribunal Federal, ele tem uma jurisprudência clara, meu amigo Maurício, onde diz que as regras de impeachment, elas são de competência da União e que devem ser uniformes em todo o país. Bem, o que eu vejo, abstraindo agora as nossas vontades e opiniões, se somos aqui nesta casa contra ou a favor do impeachment, uma coisa é certa, deputado Mauro de Nadal, o país não tem rito regulamentatório claro em relação a isso. Tanto que eu própria acabei contestando a Alesc quando me vi no meu direito subtraída a vontade de participar de uma comissão, já que não houve eleição dentro do nosso bloco, quando não se houve consenso na indicação. Diferente do que aconteceu no MDB. O MDB indicou 2 representantes de absoluto consenso da bancada. Não foi o nosso caso. Então, eu quero só aqui pôr as coisas no seu devido lugar, na sua devida ordem, sem rompantes apaixonados de causa. Eu tenho orgulho de Santa Catarina. Vergonha para mim, senhor presidente, como dizia o nosso saudoso Luiz Henrique, e aqui a gente tem os amigos do MDB no plenário, Luiz Henrique dizia que vergonha é a gente trair a nossa consciência. Você pode mudar de opinião e tudo mais, mas você jamais pode trair a sua consciência. Então, eu só quero deixar aqui essa ponderação, a despeito da condição de mérito, essa questão da DPF está sendo contestada pela Procuradoria-Geral do Estado unicamente porque é o órgão competente para fazer essa discussão. E eu volto a dizer, a despeito dos desdobramentos que teremos, nós precisamos ter clareza em relação a esse processo. No momento em que forem escolhidos os membros dessa casa, qual é o rito, qual é o processo de escolha, né? No caso do afastamento em definitivo do governador, quem assume é o presidente da Alesc? Se neste caso, até que ponto não se deveria preservar a figura do presidente na condução de tudo isso? Se, porventura, não por sua vontade, mas ele vir a ser o beneficiário, como ele pode ser o promotor do processo de impeachment? Essas questões, elas precisam ter clareza. E isso não é culpa do parlamento catarinense. Não é responsabilidade do parlamento catarinense. E não é vergonha o Estado de Santa Catarina querer deixar as regras da democracia num processo como este mais claras para todos e para todas.
eu quero dizer, assim, por isso que eu falo assim, com uma deferência elogiosa, apesar de discordar do método e da forma, mas eu não tenho como não nutrir admiração pelo deputado Kennedy, como eu disse, pelo seu brilhantismo na forma de falar. Mas vamos e venhamos, né? Eu acho que se tem algo que Santa Catarina não deve é se envergonhar da sua história, nem o parlamento, nem a procuradoria e nem o governo do estado, que sim está fazendo a sua defesa de forma inconteste. Quero deixar uma mensagem aqui para os meus amigos. Segundo Mahatma Gandhi, o que destrói o ser humano, senhor presidente, é a riqueza sem trabalho, é o prazer sem compromisso, é a sabedoria sem caráter, é os negócios sem moral, a ciência sem humanidade, a política sem princípios e a oração sem caridade. Veja que, por uma casualidade da vida, eu recebo essa mensagem hoje, num dia que eu acordei bastante aflita com todo esse cenário que a gente vislumbra, não pelo episódio do impeachment ou pelo seu possível resultado, mas por Santa Catarina. Nós estamos aqui advogando em alto e bom som para que o diálogo se restabeleça, para que as forças no pós-impeachment, e que ele passará breve, se Deus quiser, possam se voltar para o que realmente Santa Catarina tem como prioridade, que são as questões de resguardo econômico, de fomento ao desenvolvimento, a sustentabilidade, a vida social das pessoas, o retorno das crianças às atividades escolares, a volta das atividades no ramo de eventos, tantas outras questões que são prioridade hoje, que nós precisamos mais que tudo nos debruçar sobre elas, né? Então eu só quero deixar aqui esse registro para os meus colegas de que não há de modo algum nenhuma inconveniência ou ato de defesa em causa própria. Não é isto. A Procuradoria-Geral atua no caso de uma DPF, porque ela é o órgão competente para tal, né? E nada mais. E o objeto, mais que tudo, para Santa Catarina, pelo nosso olhar, é aclarar esse processo para que ele não sofra interrupções judiciais no seu decurso. Quando o impeachment realmente seguir, ele possa ter um rito aclarado, justo e livre de qualquer tipo de manipulação política. Esse é o objetivo desse processo. Obrigada, senhor presidente. Ainda em explicações pessoais, fará uso da palavra o deputado Maurício Skudilarki. Obrigado, senhor presidente, senhores deputados, público que nos acompanha. Gostaria de fazer um pedido à deputada Paulinha, como líder do governo, sobre a questão, ainda, deputado Mauro, do Porto Seco de Dionísio Cerqueira. É uma situação que nós precisamos resolver. A Associação dos Usuários dos Portos Secos do Mercosul, da região sul do país, fez um requerimento, ainda no mês de fevereiro, ao governo do Estado, pedindo a solução para que fosse revogada aquele artigo 7º da lei que estabelece que os benefícios fiscais para produtos que venham de forma terrestre para Santa Catarina, para receber incentivos fiscais, tenham que efetivamente entrar por portos de Santa Catarina. Esse pedido da Associação dos Usuários de Portos da região sul foi para a Secretaria da Fazenda, deputada Paulinha. E a Secretaria da Fazenda encaminhou para a coordenadora da Gerência de Comércio Exterior.
A Gerência de Comércio Exterior, Lenay Michels, fez um parecer fundamentado, contrário à revogação e dizendo que a lei iria entrar em vigor, estava em vigor, e que o governo tinha que cumprir. Esse parecer foi para o secretário Paulo Eli, que da mesma forma deferiu o parecer da coordenadora de comércio exterior, a Lenay Michels, e acolheu a manifestação e respondeu para os usuários dos portos da região sul. O que acontece daí? Inexplicavelmente, houve aquele decreto para suspender a eficácia da lei, deixando a eficácia da lei só para o ano que vem, alegando que o porto de Dionísio Cerqueira não atende às necessidades para a demanda, o que não é verdadeiro. Eu recebi um documento aqui do Rinaldo Mori, que é auditor fiscal do Ministério da Agricultura, lotado na aduana de cargas de Dionísio Cerqueira, deputado Mauro. Parabenizando os deputados aí pela luta para manter essa lei em vigor. E ele diz aqui: estou entrando em contato para esclarecer alguns pontos relacionados à entrada em vigor do Decreto 809/2020, sobre a prorrogação da obrigatoriedade de entrada de produtos importados por Dionísio Cerqueira para condicionar subvenção no ICMS. Os produtos estão entrando por Uruguaiana, os produtos estão entrando por Foz do Iguaçu e recebendo subvenção de ICMS em Santa Catarina. Primeiramente, foi aventado pela imprensa que o Ministério da Agricultura, MAPA, não tem estrutura e nem pessoal para atender o aumento da demanda. Tal afirmação foi dita pela doutora Kelly Mascarello em live que o senhor também participou. Esclareço que, atualmente, cerca de 80% das cargas que passam por aqui são fiscalizadas pelo MAPA, Ministério da Agricultura. Além disso, o tempo de liberação dessas cargas por parte do MAPA são baixos, muitas vezes não atingindo nem 1 hora para a liberação. Atualmente, o quadro técnico do pessoal do MAPA em Dionísio Cerqueira conta com 4 engenheiros agrônomos, um veterinário, um agente de inspeção. Houve uma reestruturação em 2018, num esforço para aumentar, conseguiram transferir mais 2 auditores agrônomos, um em 2018 e um em 2020, e sem dizer da participação da Prefeitura, que também fornece funcionários para a parte administrativa. Por outro lado, espera-se o aumento de volume de cargas transitando por Dionísio Cerqueira, mas esse aumento será principalmente de produtos industrializados, que não são fiscalizados pelo MAPA. Mesmo que haja aumento no fluxo de cargas fiscalizados pelo MAPA, estamos preparados para atender a demanda. Então, dizer que o MAPA, Ministério da Agricultura, de Dionísio Cerqueira, não tem estrutura nem pessoal, não condiz com a realidade. Diante disso, convido Vossa Excelência para nos visitar em loco as condições tanto do MAPA quanto de todos os órgãos brasileiros, Receita Federal, Anvisa. E, ademais, estamos à disposição para qualquer esclarecimento. Rinaldo Masato Mori, médico veterinário, auditor fiscal agropecuário. Então, se nós queremos trazer desenvolvimento para Santa Catarina, nós temos que dar condições para as regiões terem esse desenvolvimento, como foi dado para o porto de Itajaí, para o porto de Itapuá. Quem é que ia imaginar que lá em Itapuá, com aquelas belas praias, maior
praia em extensão territorial de Santa Catarina, mas até uns anos atrás não se pensava um porto. E hoje nós temos lá um dos maiores portos do país, instalado em Itapoá, como temos os outros portos no nosso litoral. Quando começou a demanda em Itajaí, nós tínhamos container parado, estocado, dificuldade, mas isso ali fez com que se trouxesse solução, se trouxesse desenvolvimento. Então, não é, porque a estrada é ruim, então não vamos colocar um investimento, não vamos abrir lá. O aumento do movimento vai provocar a melhora das condições. Então, nós temos que continuar com essa luta pelo Porto Seco de Dionísio Cerqueira, e se as empresas querem ter incentivo fiscal, ter subvenção do ICMS, que implica pouco para Santa Catarina, mas implica muito para a região na questão de emprego, de geração de indústrias. Então, nós temos que efetivamente cumprir e fazer cumprir essa lei, senhor presidente Mauro de Nadal. Então, estamos na defesa do Porto Seco de Dionísio Cerqueira. Para finalizar, eu tenho 2 minutos, senhor presidente. Queria dizer que eu contestei muito aqui uma licitação da Secretaria da Educação de 43 milhões para jardinagem. E eu recebi algumas informações da educação de que as pessoas que são contratadas pela educação ficaram paradas nesse período da pandemia, mas elas queriam trabalhar, assistente, né? E já capinaram, já pintaram, já arrumaram escola, já fizeram tudo. E a Secretaria da Educação, que havia feito aquela licitação e registro de preço, que pagou em alguns colégios, como Santa Cruz, em Canoinhas, 174 mil de jardinagem, que é um absurdo, agora fez uma nova licitação e registro de preço, que começa essa semana a abertura das propostas. Eu entendo, senhor secretário da Educação, que era muito mais viável colocar um valor naquele cartão que os diretores de escola administram, para que eles fizessem a contratação, ou junto com a APP, ou com os alunos, a decisão e o cuidado do colégio. O cuidado do colégio tem que ficar com a administração, não empresa, que aqui de Brusque ficou responsável de capinar a escola em Dionísio Cerqueira, e onde também tirou notas fiscais de valores absurdos. Então, dia 11/9, começam as licitações, dia 12, dia 16, e assim vai. Então, mais uma vez... Um minuto, senhor. Mais 1 minuto para Vossa Excelência concluir, deputado. Mais uma vez, a Secretaria da Educação me parece na contramão, uma vontade louca de abrir esse processo, de liberar licitação de jardinagem de escolas, me parece o ponto vital. Nem recomeço de aula, volta às atividades, está sendo tão estudado nessa secretaria quanto a questão da capina e da jardinagem dos colégios. Então, me desculpe, o governador tem tido problemas, muitas vezes, por questões de assessoria. Hoje foi falado aqui a Procuradoria, eu tenho muito respeito, temos excelentes procuradores e não pode um ou outro caso denegrir. Mas nós temos tido problema. A educação igual, Detran, me parece que o prédio ainda não tem habite, fios pendurados, sem condições de atender, falta muita coisa a ser feita. Obrigado, presidente. Não havendo mais oradores inscritos, essa presidência, antes de encerrar a sessão, convoca a outra ordinária para terça-feira no horário regimental. Está encerrada a presente sessão.